Feliz sábado, irmãos. Vocês que estão nos ouvindo agora aí das casas de vocês, saibam que a casa que vocês moram também é a casa de Deus. Não é só o templo de onde estou gravando essa mensagem para chegar até vocês. Então quero que vocês saibam que onde quer que vocês estão, quer seja numa casa ou estiver em uma praça, em qualquer lugar, assistindo esse vídeo, em conexão com Deus, ali também é a igreja, ali também é a casa de Deus. E dentro de você mesmo Deus habita. Então não se preocupe muito com não estar aqui na igreja nesse sábado. Por esses sábados que seguirão, nós vamos fazer esses cultos online, vamos estar em contato com vocês. Não fique triste porque a igreja, o templo não está aberto. Aproveite isso como uma oportunidade para tirar de si essa templolatria, como se tudo dependesse do templo. Tente buscar e explorar as possibilidades, as outras dimensões da sua espiritualidade fora, além do templo. Aqueles que quiserem e se estiverem dispostos, hoje nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos meditar nela, como fazemos todos os sábados. E para isso, eu convido você a fechar seus olhos aonde quer que você esteja. Nós vamos orar agora pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos conduza na leitura da palavra nesta manhã. Ore comigo. Grandioso Deus, te pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza em toda a verdade. Pedimos que a sua verdade se torne clara para nós e que possamos fazer bom proveito dela e que ela possa frutificar em nossa vida e que esses frutos tenham efeitos eternos em cada um de nós. Abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que está assistindo esse sermão, quer seja agora ou aquele que assistirá em outro tempo, em outra plataforma. Que esse sermão seja as tuas palavras para as pessoas que estão ouvindo e que o teu Santo Espírito seja o tradutor. Esse é o nosso desejo e em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Nesse tempo de crise e de epidemia, de pandemia, a primeira coisa que pensei em falar para vocês nesta manhã era, na verdade, sobre essa crise, como lidar com essa crise. Mas depois que pensei isso, logo pensei, não, tenho que falar sobre Cristo para eles, porque não podemos falar crise vem, temos que falar Cristo vem. Devemos falar menos sobre crise e mais sobre Cristo, porque crise não soluciona, Cristo soluciona. Crise causa pânico, Cristo nos traz paz. Por isso, nessa manhã, decidi estudar com vocês o texto de João, Evangelho de João, capítulo 4. Quero que você abra sua Bíblia, aonde você está, abra sua Bíblia e nós vamos ler o Evangelho de João a partir do verso 1 do capítulo 4. Nós sabemos que quem nós somos é uma construção da nossa história. Eu, particularmente, tenho a minha história e a minha história construiu a minha identidade. Agora, o ser humano, o homem, de forma genérica, ele construiu sua identidade após o lapso, após a queda, após o pecado no Éden. Sabe que nós somos isso, nós somos esse ser que vive entre o céu, que é o futuro, e o passado, que é o paraíso. Vivemos num lugar que não é como o paraíso, como o Éden. Não é um lugar que tem abundância, nós vivemos num lugar de escassez. Nós não vivemos num lugar onde tudo é belo e perfeito, nós vivemos no meio da imperfeição, do caos, dos espinhos, das dificuldades, dos problemas. E essa realidade, depois do Éden, depois de sermos expulsos do Éden, criou em nós um certo trauma. Sabe aquele trauma de quem viveu crises gigantescas na vida e parece que vira um gato escaldado que tem medo de água e fica sempre na defensiva, com medo de que aquilo que vivemos anteriormente venha a acontecer de novo conosco? Nós somos isso. Nós somos seres humanos que vivem fora do Éden, fora da terra de abundância, da terra da perfeição, da terra da beleza, e vivemos na terra ou no lugar da escassez. Mas o que isso influencia em quem nós somos? Isso influencia totalmente a nossa identidade, a nossa estrutura, porque vivemos em constante falta. E o nosso ser é constituído, ele é construído em faltas, em necessidades, que nós nem sabemos quais são.
Alguns dizem que é fome, alguns é vontade de realizar. Alguns têm outras vontades, se eles identificam, dão propostas dos desejos que temos, mas o final de tudo é que nós somos seres desejantes. Nós desejamos, aí conseguimos. Depois de conseguir, ficamos entediados. Aí então passamos a desejar outra coisa, porque no fundo nós não sabemos o que desejamos, mas o que desejamos é o Éden. O que desejamos é um passado paradisíaco ou pelo menos um futuro perfeito, mas buscamos preencher esse desejo com muitas outras coisas. E aí construímos nosso reino. O reino do eu, o reino do meu, o reino do para mim. E nesse reino tudo gira em egoísmo. E nesse reino o darwinismo faz sentido, porque o forte vai prevalecer. Nesse reino é a minha casa, a minha construção é que importa, a sua construção não importa. Nesse reino do eu, do meu e do para mim, eu não penso no nós, eu não penso no você, eu não penso em nenhuma existência além da minha. Na verdade, valor só existe na minha existência. E a gente começa a colocar tudo em segundo plano, tudo é secundário quando se trata de mim. Então, se eu tiver que escolher entre eu e qualquer outra coisa, eu sempre vou escolher eu, é claro, até mesmo diante de Deus. Se eu tiver que escolher entre eu e Deus, eu acabo escolhendo eu. Essa é a natureza que nós temos. Alguém pode falar, não, pastor, eu não sou tão ruim assim. Eu digo para você, procure se conhecer através da Bíblia. E você vai perceber que a Bíblia olha para você com um olhar, com uma ótica, com uma lente muito diferente da que você olha para você mesmo. Antes de expormos a Bíblia, temos que deixar a Bíblia nos expor, mostrar quem nós somos, e nós somos isso. Seres egoístas que vivem no reino do eu, do meu e do para mim. Agora, esse nosso desejo, essa nossa vontade de se autopreservar, ela acaba colocando em xeque tudo o que nós acreditamos no cristianismo. Leio com vocês o verso 1 do capítulo 4 do livro de João, que diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Esse texto ele é simples, mas ele é chocante, porque aqui nessa história nós temos um homem que veio do deserto, cansado, causticado pelo sol, com sede, na beira de um poço. E do outro lado da história tem uma mulher com um balde, pronta para tirar ali, com condições para tirar a água do poço, e esse homem com sede pede água para uma mulher que tem água. E em seguida, o natural dessa frase deveria ser: e a mulher que tinha água deu água para o homem que tinha sede. Porque isso é o óbvio. É o natural? Não, não é o natural. O natural é negar. O natural é que entre um homem com sede e uma mulher com água, existe sempre um mas e um porquê e um e se. Sempre existe uma pergunta, alguma dificuldade que a gente coloca entre aquele que necessita e nós, sendo aquelas pessoas que detêm ou que têm nas mãos a condição de aliviar a dor ou a vulnerabilidade do outro. Sempre que entramos em contato com alguém com vulnerabilidade, seja lá qual for, emocional, social,
seja lá qual for, nós sempre colocamos mas será que precisa mesmo? Será que não vai pegar mal se eu fizer isso? Será que não tem um pai atrás dessa criança pedindo na rua aí? Não sei se eu vou dar, é uma criança pedindo coisa na rua, deve ter alguém aliciando ela para fazer isso aí, extraindo dinheiro dessa criança, explorando essa criança, ou alguma outra situação, o pessoal do tráfico deve estar cobrando ágio por isso aí, ou então essa situação que a gente precisa agir, ajudar esse grupo específico da sociedade, bem provável que exista alguma conspiração por trás disso daí, eu não quero ser conivente porque talvez estejam instrumentalizando toda essa situação para beneficiar X ou Y com tais estratégias, com tais propostas e agendas escondidas. O que tudo isso muda na realidade de que existe um indivíduo com sede. Existe alguém com sede e alguém com água. Logo, alguém com água deveria dar àquele que tem sede a água de beber. Mas nós problematizamos. O que era simples era só dar água. Se existe um grupo específico da sociedade que precisa de cuidado específico, é simples. A gente dá o cuidado específico. Esse é o exercício da fé cristã. Eu ficaria muito bem com a atitude dessa mulher samaritana se não fosse o que Jesus disse para ela logo em seguida. Jesus disse assim para essa mulher samaritana. Ele falou assim, olha, Jesus replicou a ela, disse assim, se você conhecesse a minha bondade, você não apenas me daria água, mas me pediria e eu te daria água viva. Esse é o texto da versão da Bíblia, a Mensagem. Jesus diz, se você conhecesse a minha generosidade, a minha bondade, você não apenas me daria água, mas me pediria e eu te daria água viva. Aqueles que conhecem a generosidade e a bondade de Deus não ficam questionando o porquê, o se talvez, qual é a aparência, não problematizam, não inventam pretextos para atender às suas próprias necessidades de autopreservação. Interessante que nessa situação de epidemia, de pandemia, muitas empresas fechando, muitos negócios se fechando por um bem maior. Lucro, deixando de ter lucro por um bem maior, que é o que? A vida das pessoas. Agora, esse é o princípio que Jesus estabeleceu. O exercício da fé cristã é o cuidado do órfão, da viúva e do estrangeiro. Se formos conhecidos por algo, que seja pelo amor, não seja por outra coisa. Nós não seríamos conhecidos pelos nossos templos, pelos nossos cultos maravilhosos, pela nossa liturgia impecável. Nós seríamos conhecidos, diz a Bíblia, pelo amor. Quando amarmos, nós faríamos essas pessoas que nós amamos conhecer o Cristo que nós conhecemos. E assim fazendo, pregaríamos o Evangelho, amando, simplesmente amando, não questionando, não problematizando, não usando situações que estão entre as linhas para, na verdade, reforçar a nossa vontade de fazer com que a nossa religiosidade ou os nossos desejos pessoais sejam atendidos antes da necessidade do outro. Quando entendemos que existe alguém além do eu, que existe um outro pronome além do meu, que se chama-se nosso, e que existe algo além do para mim, todo o cristianismo começa a fazer sentido. Sabe que no início da igreja cristã, lá no segundo século depois de Cristo, o Império Romano começou a ser desolado, morria 5.000 pessoas por dia de uma peste que eles não falam qual era o nome, mas havia uma peste que estava atacando o pessoal naquele período. E é interessante que os homens e as mulheres romanas, elas colocavam essas pessoas para fora de casa. Antes mesmo delas morrerem, eles jogavam esses cadáveres, essas pessoas quase moribundas, nas ruas e deixavam lá para morrer. E interessante que isso não aliviou a dor deles e nem a fatalidade. Muitas pessoas morriam do mesmo jeito, mesmo se jogando fora, abandonando, desprezando aqueles que sofriam. É interessante que o imperador Juliano,
nesse mesmo período aí, um pouquinho depois, na verdade, ele faz um relato criticando, na verdade, os cidadãos romanos em comparação aos cristãos que viviam na época. Porque nesse mesmo período que os romanos colocavam as crianças que haviam nascido de forma indesejada nas praças para os bichos comerem, os doentes eram jogados nas ruas e abandonados, nesse mesmo período os cristãos traziam os doentes para ficar junto com eles nas catacumbas, traziam os bebês para serem cuidados por eles. Os cristãos até morriam mesmo pelas doenças que contraíam de pegar gente doente para cuidar. Faziam isso. Mas olha, eles receberam uma menção honrosa desse imperador, que diz assim, olha o que o Juliano diz aqui. Juliano reclamou que os helenistas, ou seja, o pessoal da cultura grega, precisavam se igualar aos cristãos em virtude, culpando o recente crescimento dos cristãos por sua benevolência para com os estranhos, seu cuidado pelos túmulos de mortos e a pretensa santidade de suas vindas. Em outros lugares, ele escreveu: pois é uma vergonha isso. Os ímpios galileus cristãos apoiam não apenas seus próprios pobres, mas também os nossos. O imperador disse que os cristãos daquele período não cuidavam só daqueles que eram da sua congregação, mas cuidavam daqueles que participavam de outras congregações. Cuidavam não só dos seus pobres, mas dos pobres que não faziam parte do seu povo. Cuidavam não só dos seus doentes, mas dos doentes daqueles que não eram da sua congregação. Ou seja, os cristãos entendiam como missão não cuidar só da sua própria casa, não só da sua autopreservação, mas cuidar de todo ser humano, porque esse é o nosso dever: amar indiscriminadamente, cuidar, abraçar e fazer o que for preciso para cuidar daqueles que precisam de ajuda. Se for preciso fechar templo para a gente salvar a vida, a gente fecha templo. Se for preciso fazer o que for, se não for acabar com a lei de Deus, se não for destruir um princípio bíblico, nós faremos. Porque se formos conhecidos por algo, que seja por amor. Você está na sua casa, de forma confortável, assistindo esse culto. Eu não quero que você use esse momento para consumir um produto, só assistir esse sermão para agradar você. Eu gostaria que nesse momento você refletisse de que a espiritualidade vai muito além desse mercado que criamos, de consumo. Eu preciso de igreja aberta para ir lá consumir um produto, ou então para aliviar a minha dor existencial, ou então para eu fazer o meu momento de adoração, que é muito bom, é muito importante. Mas às vezes na existência existem coisas muito boas e muito importantes que são menos importantes do que a vida de pessoas. Exercer o amor cristão é cuidar não só daqueles que estão na nossa casa, mas aqueles que estão fora também. Se é não comprando coisas além do que deveria comprar, se é cuidando desse vizinho seu do lado, que talvez nesse momento de pandemia esteja com medo de sair de casa, às vezes com um pânico, às vezes até desnecessário, mas se é um senhor e precisa de uma comida, é o seu dever ir lá comprar a comida para esse senhor, se expor ao risco por esse senhor, por essa senhora, ao invés de problematizar as medidas que se tomam para cuidar e de ficar elaborando ideias conspiratórias sobre o que a China, ou seja lá quem fez isso. O nosso dever é cuidar de quem está ao nosso alcance. Qual que é a minha possibilidade, qual que é o meu escopo de atuação, qual que é a minha possibilidade de influência? É dentro dessa perícope, é dentro desse círculo que eu tenho que atuar. O cristianismo atua dentro desse círculo de proximidade. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso próximo. Eu não tenho como amar alguém que está bem lá distante, mas eu tenho como amar alguém que está próximo a mim. Jesus Cristo disse: se você conhecer a minha bondade, se você conhecesse a minha generosidade, se você conhecesse o meu dom, você não apenas me daria água, mas me pediria, e eu te daria água viva. Se você conhecer a bondade de Deus, você vai colocar todas as suas vontades, até mesmo as litúrgicas, em segundo plano. E colocará, sim, as pessoas em primeiro lugar. Colocará os seus vizinhos, colocará aqueles que são o alvo do amor de Deus em primeiro lugar. Eu desafio você a, nessa semana
nesse tempo de crise e de tantas debilidades sociais, a encontrar um mecanismo de demonstrar o seu amor pelo seu vizinho, assim como os cristãos faziam no princípio, no início da igreja cristã. E por isso que a igreja cresceu, porque eles amavam. Eles não tinham templo. O primeiro templo construído foi no 4º século depois de Cristo, pela mãe de Constantino. Até então, como que a igreja crescia? Crescia nas casas, crescia nos campos, crescia nos cemitérios, crescia nas catacumbas, porque a geografia pouco importa. O que importa é se Deus está lá. Se Deus está lá, ali é a igreja. Se Deus está aqui, aqui é a igreja. Se Deus está aí, aí é a igreja. Faça culto acontecer. Faça adoração aí. Seja litúrgico, não faça liturgia. Faça a igreja acontecer onde quer que você está. E eu tenho certeza que as pessoas vão entender que existe algo em você que é diferente. Porque nesse reino do eu, do meu e do para mim, ainda existem pessoas nessa terra que se preocupam com o nosso, com o nós, com o para nós. Faça alguma coisa para ajudar. Faça alguma coisa para transformar esse amor teórico em prática. E eu tenho certeza que o reino de Deus será abençoado por esse amor. Que Deus te abençoe. E nesses tempos de crise, que Cristo seja a ênfase. E que nesses tempos de egoísmo e de autopreservação, de não pegar uma doença, de ficar com comida em casa e de ter escassez, de não ter escassez, de ter abundância em casa, que você não seja essa pessoa que tem mentalidade de escassez, que você seja generoso, que você seja o cuidador e que você seja aquele que não cuida só da sua família, mas de todas as outras famílias também. Todos nós somos responsáveis pela humanidade, porque todos nós somos filhos de Deus e a humanidade, eles são os nossos irmãos. Deus abençoe você, que o seu sábado seja repleto de generosidade, de bondade e de mentalidade de abundância. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, nesse tempo de pandemia, onde pessoas estão doentes, outros com medo, pedimos que o Senhor tire de nós todo o medo de sermos generosos, de sermos bondosos, e que, conhecendo a bondade que vem de Cristo, possamos fazer a mesma coisa, dar de beber, dar de comer, abraçar, buscar comida, cuidar, até mesmo renunciar à nossa liberdade, para que outras pessoas vivam, porque foi isso que o Senhor fez, para que outros vivessem, o Senhor então se furtou o direito de ser, o direito de estar, o direito de cultuar no céu. Que o Senhor nos ajude a sermos os teus seguidores, os teus discípulos, e que Cristo seja o centro da nossa vida, que a crise não bagunce a nossa mente, mas que Cristo reorganize, coloque foco e que o objetivo de nossa vida seja ser conhecido pelo amor. Senhor Jesus, se formos conhecidos por algo, que seja não pelo pânico, não pelo alarmismo, não pelo sensacionalismo, mas pelo amor, o amor de Cristo. E em nome dele assinamos essa oração. Amém.